Centenas de câmeras espalhadas por uma casa, milhões de olhos observando cada movimento de 22 pessoas. Parece assustador, não é mesmo? Bom, esse é o programa Big Brother Brasil. Mas você sabia que esse programa de televisão foi uma inspiração de uma história obscura e sinistra? É isso que você verá agora no canal Enigmalia. Com início em 2002, Big Brother Brasil não levou tempo para que fosse um dos programas de televisão mais assistidos no Brasil. E a cada edição nova, mais pessoas assistem a esse programa. Tem quem goste, tem quem não goste, mas os resultados que eles conseguem com visualização é simplesmente fantástico. Mas existe algo obscuro por trás desse programa, algo que pode ser até mesmo dito como sendo sinistro e sombrio. E esse algo é a origem dele. Todas as ideias e inspirações para criar o famoso programa não vieram do absoluto zero da cabeça do autor. Claro que não. Em 1999, John de Mol, um executivo da televisão holandesa, sócio da empresa Endemol, teve a brilhante ideia de criar um reality show onde pessoas comuns passariam por um processo seletivo para conviverem juntas em uma casa totalmente vigiada por câmeras 24 horas por dia. Mas vamos voltar um pouquinho antes. Não se sabe ao certo quando, mas em um tempo, John, o criador do Big Brother, certamente leu o famoso clássico de George Orwell, 1984. 1984 é um dos livros mais vendidos do autor, mas a história que existe nesse livro é verdadeiramente macabra. Vou contar um pouco para vocês, então já aproveita e se inscreve no canal, para me ajudar. Vamos lá. Era uma vez, em um lugar que não existe, mas que um dia pode existir. Um governo que controla toda a população. Mas então você me dirá, controla de que maneira? Bom, o grande irmão está de olho em tudo. Cada movimento que você der, o grande irmão saberá. Cada comida que você comer, o grande irmão saberá. Ele saberá de tudo. Ele estará te observando sempre, a todo momento. Todo cidadão estará cercado por teletelas, que são aparelhos que cumprem o papel de uma televisão, câmera e microfone ao mesmo tempo. É simplesmente impossível fugir daquilo. Você agora é um produto do governo. Agora você não dará um passo sem que o governo te controle. O grande irmão está te observando. O grande irmão é o líder do partido totalitário INGSOC, que comanda a sociedade. Um governo totalitário é aquele que não aceita que existam partidos contrários ao dele. Isso também se aplica a pessoas com pensamentos contrários ao do governo. Para todo lugar que você olha, lá está o slogan sinistro: o grande irmão está te observando. Nessa sociedade, toda e qualquer liberdade de expressão é simplesmente condenada como sendo um crime de pensamento. E o julgamento por seus crimes virão da polícia do pensamento. Então, se você quiser ser livre, bom, melhor parar de sonhar. O grande irmão está observando você. No decorrer do caminho, encontraremos um personagem, o chamado Winston Smith.
Winston é membro do Partido Externo, que trabalha para o Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade é o responsável por toda publicidade e revisionismo histórico. O trabalho de Winston é o de reescrever toda a história. Em outras palavras, ele simplesmente edita jornais, artigos e revistas do passado. Mas a razão dele fazer isso é porque ele tem como objetivo apoiar a ideologia do partido ING-SOC. Winston trabalhava editando as histórias, as reescrevendo, tornando-as como algemas para a sociedade. E aquelas que não passavam pelas edições de Winston eram simplesmente destruídas, queimadas, pulverizadas. A verdade era somente do governo e de mais ninguém. Vou dar um exemplo para vocês. O grande irmão diz ontem que o preço de um pão é de R$ 1, mas hoje o pão alterou seu preço e agora ele passa a ser R$ 1,50. O trabalho de Winston era dizer que o grande irmão sempre havia dito que o pão era R$ 1,50 e não R$ 1. E com isso, manipulava a população. Com isso, Winston inicia um processo mental dificultoso. Ele começa a questionar o que ele faz, e o governo o faz fazer. De passo em passo, cada um dos habitantes dessa sociedade começam a perder todos os seus traços de identidade, coisas que os tornavam humanos. Eles perdiam sua humanidade. Realmente começaram a vender sua alma ao governo. Também acontecia de eles simplesmente não lembrarem mais do que havia ali. Eles não sabiam mais o que era a verdade, o que era a mentira, e toda referência que servia de base para contestar as ações do governo também eram destruídas. Eles simplesmente estavam com correntes em seus pescoços e cabrestos em suas cabeças. A única verdade é do governo. O grande irmão está te observando. Com a angústia e revolta sendo o carro-chefe de Winston, ele começa, de maneira criminosa, a escrever um diário. Bom, mas como assim escrever um diário seria um ato criminoso? Talvez você ainda não tenha entendido. O grande irmão não te quer pensando, refletindo, guardando memórias. Ele não quer que você seja um humano, pois se você fizer isso, estará cometendo um crime de pensamento. Um novo idioma está sendo criado nessa sociedade, e o intuito disso é de que nesse novo idioma seja eliminado os conceitos que possam dar brecha para a contradição. O amor e o prazer são proibidos. Os desejos e ambições reprimidos. O grande irmão está observando você. O nome do livro ser 1984 também não é por acaso. Esse número representa a incerteza de Winston. Adivinhe em que anos eles estavam? Baseando-se em cálculos imprecisos e lembranças quase que invisíveis, Winston tem a leve impressão de que eles estariam em 1984. Mas disso é impossível ter certeza, já que tudo que remete à lembrança já havia sido destruído. Winston certamente não seria o único com o sentimento de angústia e revolta. Era impossível para que os outros não tivessem percebido o mesmo que ele. Dessa maneira, ele conhece uma mulher chamada Julia, que é uma rebelde em segredo. Com essa mulher, Winston descobre a amizade, o amor e tudo aquilo que faz com que um ser humano se conecte com o outro. Finalmente, ele estava vivendo. Finalmente,
ele era um ser humano. Junto a Julia, Winston começa a desobedecer às regras impostas pelo grande irmão. E bom, isso é apenas uma pequena parcela do que é o livro 1984. Se você quiser ter acesso a ele, vou colocar o link na descrição e nos comentários desse vídeo. Bom, a sombria história mostra muitas coisas que estamos vivendo no presente, não é mesmo? Até que ponto o governo pode chegar para controlar as pessoas? Isso são coisas que realmente não poderemos responder. Mas acredito que depois dessa história, todos tenham aberto, ao menos um pouco, os olhos para algumas situações que acontecem no nosso dia a dia. Não se esqueça de se inscrever no canal Enigmalia, dar seu like, ativar o sino de notificação e mandar esse vídeo para todos aqueles que não querem viver em uma sociedade como a do grande irmão. E se você tiver algum tema que você queira que eu fale aqui no canal, escreva aí nos comentários. Gente, é isso. Um abraço. Volte sempre.